Oi, gente, tudo bem? Então, nessa live nós vamos falar sobre o yoga. Que o yoga vai muito mais, é uma ciência que vai muito além de só um exercício físico. Ele também regula o nosso sistema nervoso e nós vamos chamar aqui a Prof. Andrea, minha amiga, que também é professora de yoga e vai explicar para nós como isso funciona. Por que o yoga é muito mais que um exercício físico de alongamento? Por que ele ajuda a gente a regular o nosso sistema nervoso, o nosso estresse, ansiedade. Eu vou chamar ela aqui. Peraí. Esperar a prof entrar. Voltamos. Então, vamos esperar a prof. Andréia entrar. Então, por que a gente decidiu, né, fazer essa live? Porque ela mandou um vídeo no grupo que a gente faz o yoga, falando sobre essa regulação do sistema nervoso. Eu quero trazer ela aqui para explicar para você como que isso funciona. Porque muitas vezes a gente não vê os benefícios na prática logo que você começa o yoga. Porque você acha simplesmente que é um alongamento, é um exercício para exercício físico, porque ele ajuda realmente nas corridas, na natação, no alongamento, para mobilidade, para musculação, mas ele vai muito além disso. Então, deixa eu chamar ela aqui. Então, por isso que eu decidi explicar um pouco mais para vocês como isso funciona. Porque é muito interessante a gente entender quais são os benefícios. Porque o yoga, ele é um complemento é uma junção, né, de corpo, de alma e de espírito. E como que isso a gente vai ver essa realidade na nossa prática do dia a dia com o yoga. Oi, Mari! Com o yoga e com as outras funções que a gente tem. Vamos esperar a Andréia entrar aqui, já vamos começar, Mari. Saudade de ti, querida. Vamos ter uma live maravilhosa hoje com a Prof. Andréia. Vamos só aguardar ela entrar. Vamos chamar a Andréia aqui. Falar dos benefícios que o yoga fez, né, e trouxe para minha vida. Já vai fazer quase um ano que eu estou fazendo o yoga, já fez um ano que eu estou fazendo, e eu vejo muitos benefícios na minha vida. Só que ele não é visível, ele não é palpável, é sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas atitudes, especialmente qual é a maior diferença que eu vejo na minha vida praticando o yoga durante esse um ano, uma vez por semana. É sobre a confiança que eu tenho no que eu sei, no que eu penso, no que eu sinto, em expressar esses sentimentos. Então, é muito importante que a gente consiga medir isso. A prof. Andrea não está entrando, né? Agora ela. Por que ela não pode participar? Vamos ver aqui. Convidar de novo. Diz que tu não pode participar, Andrea. Bom, vamos ver o que está acontecendo. Tenta entrar de novo. E isso, então, me trouxe mais confiança para a minha vida. Então, é uma das coisas, um dos benefícios que eu percebo. Mas também tem os benefícios no corpo e também tem os benefícios. Te mandei o convite, Andréia. Vou te mandar outro, ver se tu consegue entrar. Só aceitar, só clicar no botão aceitar. Qualquer coisa tu bota nos comentários que daí eu consigo ler.
Então, a live de hoje é justamente para falar sobre os outros benefícios do yoga, porque ele é muito mais do que um exercício físico de alongamento, que ajuda no alongamento, na nossa mobilidade e em tudo mais. Para mim é dar um recado assim, Andréia. A Andréia não pode participar da live, eu só não sei por quê. Vou convidar de novo. Tenta aceitar aí. Agora foi. Agora foi. Foi. Só clica naquelas duas setinhas, daí tu vira a câmera para ti. Agora Aí, sim. foi. Entrou. Então, muito boa tarde, né, para quem está nos assistindo. Boa tarde. Vou apresentar a prof. André, deixe mais para trás aqui, senão corta a minha cabeça. André, é um prazer ter você aqui com a gente. Enquanto tu entrava, eu estava explicando um pouquinho para as pessoas que já fazem um pouco mais de um ano que eu estou fazendo as aulas de yoga e quantos benefícios trouxe para a minha vida. E que nessa live a gente vai falar um pouquinho mais sobre o yoga além do exercício físico, além do alongamento, além da mobilidade, o quanto ele é importante para regular o nosso sistema nervoso, o nosso estresse. Então, por favor, se apresenta, Andréia, fica bem à vontade e depois eu tenho algumas perguntas para te fazer. Também, se vocês tiverem algumas perguntas para fazer, coloque aqui nos comentários que a Andréia vai respondendo para a gente, tá? Tá. À medida do possível que eu souber, eu vou respondendo. Também não sei tudo, tá, gente? Então tá. Meu nome é Andréia Vilas Boas. É um prazer falar sobre yoga, porque eu sou super apaixonada por essa técnica, por essa ciência. Realmente é isso mesmo que a Silviane falou. O yoga vai para além, né, de uma atividade física. Aliás, ele não é, né, uma atividade física, apesar de que você vai ter benefícios físicos, né? Você vai se alongar, você vai melhorar a sua postura, você vai melhorar, né, ali a força dos músculos, tudo com a prática de yoga. Mas na verdade o yoga ele vai além. O yoga ele vai regular o nosso sistema nervoso central, né? A partir das práticas, a partir de você, principalmente, deixar o yoga entrar para além desse campo físico, né? Então, é isso que a gente veio conversar. A ideia dessa live foi que eu postei um vídeo, né, de um professor falando sobre isso, e aí a Sim. Silvia teve curiosidade de saber mais. E foi ótimo, porque daí eu pesquisei mais, e aí eu posso passar para vocês o que acontece, né? Na onde que ele mexe, que a gente sente, então, essa regulação do sistema nervoso, tá? Andréia, antes de tu explicar sobre isso, eu queria que tu contasse aquela história que você contou e compartilhou com a gente sobre você, quando você praticava, o que aconteceu na tua vida, na prática, sobre o yoga. E daí Tá. depois veio a questão de tu ser prof, né? Mas o que isso te ajudou? Como tu era antes do yoga e depois do yoga? Tá. Vocês vão se identificar. Sim. Tá, eu tava muito mal, porque eu não sabia, eu tive menopausa precoce, tá? Com 38 anos, eu comecei a sentir já os sintomas da menopausa, comecei já a ficar muito espaçado, né, a minha menstruação. Eu ficava menstruada 2 meses, e ficava 3 meses sem menstruar, enfim. Foi com 38 anos, e eu não sabia, né? Aí com Muito 39, jovem. muito jovem. Aí com 39 anos, né, eu comecei a me sentir mal, tipo, eu ficava, eu chorava à toa, e eu nunca era assim. Eu era uma pessoa muito alegre, muito expansiva, sempre fui, né? E só que eu não sabia que era, né, também por causa da menopausa. E nesse período, né, um sobrinho meu, por me conhecer e ver como que é o meu jeitinho, tia, por que que você não vai fazer yoga? Em tal lugar tem yoga. Aqui, né, na onde eu morava, né, eu sou de São Paulo, né, para quem não me conhece, eu sou paulista. E aí eu fui procurar o yoga, né, fiz a aula, me identifiquei, me achei assim, sabe? De tudo que eu acredito, enfim, parece que ali para mim, falei, poxa, existe o lugar
que eu me identifico, não era coisa da minha cabeça, né? E aí fui fazendo as aulas. Só que quando eu cheguei lá, eu parecia um bichinho assim, acuado. Minha baixa autoestima, falta de identidade, tava perdendo minha identidade mesmo. E aí cheguei lá, assim, eu era bem magrinha na época, né? Tipo, eu pesava 46 quilos. Parecia uma criança, imagina, uma mulher de 39 anos, eu parecia uma criança. E aí eu fui fazendo a prática, fui fazendo. No começo eu sentia vontade de chorar, né? Porque o yoga mexe com tudo, né? Mexe com as emoções, mexe com tudo. E eu chorava mesmo. Daí eu falava pra professora que eu não entendia nada, né? E eu chorava, chorava. E aí foi assim por 3 meses. Depois de 3 meses, a borboleta foi saindo, né? Do casulo. E aí eu fui ficando diferente. E eu mudei tanto, eu mudei meu jeito de vestir, eu mudei o jeito do meu cabelo. Eu era loira. A primeira coisa que eu fiz é deixar de ser loira. Entendeu? Na época eu era loira, eu já fui loira, tá? Tudo lógico, eu pintava o cabelo. E aí eu deixei, tudo mudou. Porque daí eu comecei a voltar para mim, para Andréia, que eu sempre fui e que de alguma forma, para agradar os outros, sempre é assim, né? Para agradar os outros, a gente vai mudando, né? E não foi diferente comigo e também aí me ajudou a depois eu cuidar, né? Ir mais além, né, ver o que estava acontecendo comigo, e realmente eu estava tendo uma baixa também hormonal, né, a menopausa veio muito cedo para mim, e aí eu virei uma outra pessoa, até brinco que eu falo que o yoga me fez, assim, como que se diz, confiar em mim mesmo, me respeitar, entender como que eu funciono e me posicionar. O yoga faz a gente ir para o alto e para cima, nunca ao contrário. Isso aí. E aproveitando, Andréia, quero pedir para as pessoas apertem no aviãozinho, compartilhem com os amigos, chamem as pessoas para a live, apertem um coraçãozinho aí para a live atingir mais pessoas, tá? E essa introdução foi muito importante porque, Andréia, tem muitas pessoas que vão se identificar com você, não vão entender muitas vezes alguns comportamentos. Eu também passei por isso uns 2 anos atrás. E porque os benefícios do yoga, eles não são o alongamento, a mobilidade, tu sente mais rápido no teu corpo. Mas e a questão almática e espiritual? Como que o yoga passa por essas 3 fases? Então, ele é corpo, ele ativa o corpo, ele ativa a mente, a alma e ativa o espírito. Então, como que o yoga ativa ou melhora o nosso sistema nervoso? Como que, praticando as aulas, a gente consegue ter essa melhora de humor, de estresse, ter esse equilíbrio nas nossas emoções? Então, assim, vamos ser bem prático, né? A prática do yoga de uma forma, como que se diz, com disciplina, né? Você fazer o yoga aleatório, eu fiz uma vez por mês, não vai acontecer assim. Tem que ser aquela prática contínua, né? Eu faço yoga ou uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Ele vai agir lá no nosso sistema nervoso central, regulando, né, o sistema nervoso parasimpático, principalmente, tá? Vamos primeiro entender o que é sistema nervoso central, tá? Sistema nervoso parasimpático é o relaxar. E o sistema nervoso simpático é o da luta, o da fuga. Então, quando a gente está em alto nível de estresse, né, a gente eleva o hormônio de cortisol e aí ativa mais o sistema nervoso simpático, certo? E aí que entra a prática do yoga. Ele quer regular e te trazer para o sistema nervoso parasimpático. E aí, conforme a gente faz as posturas, e principalmente a prática de respiração, tá? Principalmente a da prática de respiração. Quando a gente tem aquela respiração longa, o nosso já manda um comando utilizando o nervo vago, que manda essa mensagem para o sistema nervoso parasimpático, e aí é onde a gente começa a entrar no estado mais de relaxamento. É assim que funciona, tá? Esse sistema, esse nervo vago, que a gente conhece muito
o nervo ciático, né? Mas a gente não conhece muito o nervo vago. O nervo vago, ele atua principalmente aí, onde eu falei, que é no sistema nervoso parasimpático. E ele fica, tá? Ali na caixa craniana, ele se origina no tronco encefálico, na verdade, desce do pescoço, pega a parte aqui da caixa torácica e pega também o abdômen. Olha só, ele é bem grande, esse nervo vago. Então, quando a gente faz as posturas do yoga, é esse estímulo que nós temos. Tá? Aí você fala para mim, mas o que, que tem a ver isso com o espiritual? Tem tudo a ver, porque uma vez que você relaxa, tá? Você começa a se conectar mais intimamente com a sua essência. E é aí que entra a parte espiritual, tá? Quando a gente está em alto nível de estresse, a gente está desregulado. Aí a gente não consegue, tá? Fazer parte do todo. A gente está separado, entendeu? E aí, quando a gente relaxa, a gente une o todo. E aí, nessa união do todo, entendeu? É espiritual. Quando a gente tá nervosa, agitada, a gente não pensa, a gente não consegue racionalizar, raciocinar direito as coisas, a gente não consegue pensar e tomar uma decisão assertiva, porque muitas vezes você já não respondeu no momento de ira ou no momento de agitação e sem pensar, e aí depois tu para, tu vai pensar e tu resolveria a situação de um jeito diferente. Então, é mais ou menos isso que a Andrea quer dizer. E isso está intimamente ligado com a nossa a questão de espiritualidade, porque Deus, né? Eu acredito em Deus, mas enfim, cada um acredita, tem no que acredita, mas ele só a gente só consegue entender ou estar mais sensível a esta voz ou esse falar quando a gente está calmo. Não Exatamente. tem como a gente escutar uma voz mansa e suave no meio de gritos e de confusão mental e de mil pensamentos. Não vai funcionar. Então, isso é muito importante para que a gente possa... Essa respiração que a André está falando, ela é tão importante que... Eu lembro que um dia, talvez tu não vai lembrar, mas ficou marcado em mim. Numa das aulas, você falou assim, você sabe por quê que a gente permanece alguns segundos nas posturas? E aí tu respondeu que era na questão, tu fez a pergunta, né? E aí tu logo falou. E isso me marcou muito. Por quê? Porque é nesse controle, quando a gente quer desistir, quando a gente quer tá doendo, quando tu quer desanimar para as coisas da vida, é aquele mais um pouquinho de persistência que a gente precisa. E essa persistência é para tudo na vida. Quer falar um pouquinho mais sobre isso? Então, na verdade, a persistência, para mim, pelo menos, né, dentro do yoga, é uma forma de você perceber o quanto que você pode ir além, não no sentido assim, eu posso tudo, eu sou capaz de tudo, porque lógico que não, né? Mas é no sentido de ir além emocionalmente, tá? É no sentido de você entender que você é capaz, mas é para você, sabe? É você olhar e falar assim: eu sou capaz, eu posso ir um pouquinho além, mas nesse sentido para você. Não no sentido assim, ai, nossa, eu tenho que ser a super ou fazer mais. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, não é nesse sentido. Mas era o ir além, fortalecer mais, principalmente o seu estado mental, porque não sei se você já percebeu hoje, nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão bem doentes mentalmente, né? Mas por que está acontecendo tudo isso? Porque mudou muito o jeito da gente trabalhar, o jeito da gente funcionar. Então,
E é nesse sentido, precisamos fortalecer esse mental, não pode ser uma coisa desequilibrada. No passado, vamos lembrar lá, bem há muito tempo atrás, mais ou menos lá, passando lá a época dos nossos avós, eles trabalhavam utilizando muito o corpo, né? Era assim, aí todo mundo morria muito jovem, inclusive, né? Com 40, 50 anos já estava todo mundo muito velho, né? Eu também gastava muito o corpo. E hoje está ao contrário, hoje usa muito a mente, né? O trabalho está muito mental. E as pessoas estão tendo a consequência, né? De ficar doente mentalmente. Então é o equilíbrio nisso daí. Então, é nesse sentido que eu sempre falo, você pode ir mais além, mas é nesse fortalecimento mental através da sua respiração, e é lógico, a ferramenta é o campo físico, né, que é o corpo físico, né? Quando a gente vai lá, se alonga, eu falo, respira que você consegue ficar um pouquinho mais. Mas é isso daí para fortalecer aqui, né? Porque a gente não está separado. Essa coisa da heresia da separação não existe, tá? Nós somos o ser, né, trino, né? Corpo, mente e espírito. Nós somos essas três coisas. Então, é nesse sentido que eu gosto sempre de frisar o quanto que você pode ir além, tá? Isso, exatamente. E então, por exemplo, essa respiração que a gente faz e aprende no yoga, né, André? Que é respirar pelo nariz e soltar pelo nariz num tempo, né? No teu tempo, na tua respiração, mas algumas respirações mais profundas. Ela também regula o nosso sistema nervoso, especialmente quando as pessoas estão com ansiedade ou crise de ansiedade, né? Isso, a base é a respiração. Né? Através dessa respiração longa, né? Quando eu falo respiração longa, na verdade é mais a exalação. Porque inspirar é uma coisa natural. Se a gente não inspirar, a gente vai morrer. Né? Mas a exalação longa e consciente, porque a gente respira no automático. E aí, quando a gente está numa aula de yoga, ou qualquer outra prática que vai fazer com que você perceba a sua respiração, a gente chama de respiração consciente, né? E aí, exatamente aí que vai ativar, vai estimular esse nervo que eu expliquei, que é o nervo vago, e vai mandar a resposta para o sistema nervoso parasimpático, né? E uma coisa assim, o que o professor disse, né, para nós naquele vídeo? Acontece o quê? Acontece que daí a gente vai deixar de ter menos estresse, regulando e regenerando, né, o nosso sistema ali de nível natural e reconstitui, né, pro interno. Então, o yoga é sempre o olhar para dentro, né? O yoga não é fora, o yoga é para dentro. Eu até brinco, né? Eu gosto de fazer uma brincadeira que eu vi uma vez e eu achei muito interessante, né? Como que o yoga funciona, né? Tudo que nós vamos fazer, tudo, qualquer projeto, vamos pensar assim em um casamento. Vamos supor que você vai casar. E aí você já mentaliza, ó, tudo começa pela mente. Você já mentaliza o seu vestido, você mentaliza as flores, você mentaliza, por exemplo, as roupas das madrinhas. Você vai mentalizando tudo e depois você coloca num papel. Então, primeiro está na sua mente, certo? Depois você coloca tudo no papel, o seu projeto lá de se casar, e do papel vai começar a delegar todas as funções e até que no dia vai sair o seu casamento, certo? No yoga é o contrário. No yoga tudo começa pelo corpo, por fora, entendeu? E é Isso aqui mesmo. tudo começa. Então, você usa o corpo, você vai lá se alongar, você vai aprender a respirar. Quando eu falo aprender a respirar, é de forma consciente, não o automático. Aqui eu estou respirando no automático com você. E aí você vai aprender. E aí, daí, a partir do corpo, você começa a falar: meu Deus, está acontecendo algo diferente comigo, eu estou mudando. Entendeu? E aí é onde ele já mandou tudo para a mente, e da mente vai entrar lá
na sua consciência, que é essa regulação que vai acontecer, entendeu? É lógico, lembrando que sempre tem que ter aquela disciplina e aquela continuidade. Eu, por exemplo, Exatamente. talvez em mim tenha sido rápido porque eu quis, entendeu? Eu procurei o yoga, eu queria mudar, eu estava aguentando mais. Sabe quando você não está aguentando mais? E aí eu já estava já no meu auge, então eu quis. Então, comigo eu acho que foi rápido porque eu quis, entendeu? E eu, na verdade, todas as coisas que o yoga colocou para mim, de certa forma, eu já meio que eu já gostava disso. Eu só não sabia como fazer, mas eu já gostava. Eu sempre gostei do espiritual, eu sempre acreditei em outras coisas, né? Então, em lei da atração, tudo isso eu já falava isso para as pessoas. Inclusive, as pessoas falavam assim: ah, essa menina acho que não é muito desse planeta, né? Era assim que eu via. Essa menina não é desse planeta. Ela fala umas coisas estranhas. Então, assim, aí quando eu fui no universo do yoga, eu me encontrei. Mas, na verdade, é porque tudo já estava em mim. Então, pode ser que por isso, em mim, tenha sido um pouco mais rápido. Mas se para você não é rápido, se para você é um pouco mais difícil, se sentir relaxado é mais difícil, aí que você não pode desistir. Porque daí que você precisa. Certo? Exatamente. E o yoga é este autoconhecimento, é o olhar para dentro, olhar para si e ver que você já tem muitos dons, habilidades e talentos que estão escondidos muitas vezes, mas que a gente não pode esperar que o outro mude para que a gente possa mudar. Nós é que precisamos encontrar esse equilíbrio e nos reencontrar para que a gente possa viver de verdade. Porque se a gente não tem esse equilíbrio e a gente não é quem a gente é de verdade, é muito ruim uma vida para agradar as pessoas, viver agradando os outros. Então, quando a gente se encontra, a gente para de agradar os outros porque a gente vê que aquilo não faz mais sentido para a gente. E isso é autoconhecimento. E o yoga te ajuda a de fora para dentro, a organizar esses sentimentos, esses pensamentos, essas atitudes. Então, é muito automático. Eu estava falando antes de tu entrar na live que eu percebi a diferença da autoconfiança. Por quê? Porque ela também fica ali escondida, também fica apagada. Por quê? Porque você faz as coisas, tu é deste jeito para agradar alguém, em se encaixar no mundo de alguém, no trabalho de alguém, na amizade de alguém, no relacionamento de alguém, e aí tu se perde no meio do caminho. E aí o yoga faz esse reencontro do autoconhecimento e começa a agir na tua mente, nas tuas emoções e começa a regular. E é por isso que tu percebe a diferença. Então, aqui é um convite para você pensar nessa possibilidade, se você tiver condições de fazer, pelo menos tire uma horinha por semana para você, para fazer a prática do yoga. Se você não consegue ir numa escola com uma professora, não sei, faz online, procura um vídeo, não sei. Mas não deixa de fazer, não deixa de praticar esse autoconhecimento, porque isso é importante não só para o seu corpo, para a sua mobilidade, porque a gente fica entravada. A gente quando a gente é criança, né? A gente não fica, não bota o pé na boca, não faz tudo. E hoje, com 46, eu não consigo mais fazer tudo aquilo, mas eu me sinto com muito mais mobilidade física do que quando eu não fazia o yoga. Então, ele é um complemento para esse autoconhecimento e as coisas começarem a fluir e acontecer na nossa vida. E muitas vezes você vai encontrar as respostas que você tanto está buscando na sua mente, no seu dia a dia, com as situações que tu já não aguenta mais, que foi o teu caso. Foi o meu caso. E aí eu faço um complemento, assim,
tem muitos mitos, né? Para eu fazer yoga, eu preciso ter bom alongamento? Não. Para eu fazer yoga, eu preciso ser zen? Não. Né? Para eu fazer yoga, eu preciso não comer carne, né? Preciso ser vegetariano? Não, né? Para você praticar yoga, você precisa apenas do corpo, né? Só querer. Isso, tá disposto para entender as mudanças que vai acontecer. E aí, às vezes, vem um pouco de caos no primeiro momento. Eu tô sendo sincera, eu sou uma professora muito franca, tá? Não gosto de passar a mão na cabeça. Então, nos primeiros momentos, de repente, você começou ali, decidiu, sei lá, viu aqui a live, falou, olha, eu vou lá, vou querer fazer. E aí você começou. E aí, no primeiro mês, não foi bom. No segundo mês também não foi. Foi um caos. Você está sentindo esse caos. É lógico que você sente o caos nos primeiros meses do yoga. Por quê? O seu cérebro está acostumado a você ficar nessa sua zona de conforto. Ele não quer essa mudança. Entende? E aí você sente caos. E aí você não quer se conhecer. Você não quer se entender. E o ego também não quer deixar. Tá? Então, Exatamente. existe aí primeiros meses de yoga, tem que ser no mínimo 6 meses, tá, gente? É muito comum o aluno vir, aí tem aquela expectativa, né, que não é a realidade, e aí, quando tá começando a ficar bom, que vai dar esse cauzinho no começo, entendeu? Mas esse caos vai passar, tá? Confia, ele vai passar. E, na verdade, o caos é necessário. Você já viu mudança na água ali parada? Não tem, né? Não tem. Então, é a mesma coisa quando você vai começar uma terapia. Você vai começar uma terapia, lá o terapeuta vai falar coisas que você não quer ouvir. No yoga não é diferente. Só que o yoga não tem ninguém te falando. O yoga é tudo esses ajustes que a gente colocou aqui, a partir do sistema nervoso, que faz toda essa mudança acontecer, tá? Por isso que as posturas do yoga, ela tem torção, posições que vira a cabeça para baixo, né? Respiração, aquelas respirações às vezes intensas. É justamente aí que é para você mudar, que é para você sentir todo esse benefício. Então, assim, nos primeiros meses, se vir um caos, espera, vai passar. E aí depois você vai ver a transformação. É uma nova pessoa que vai nascer. Eu sei porque eu falo por mim. Quem me conheceu antes e quem me conhece agora, fala, meu Deus, é outra pessoa, tá? Inclusive dentro da minha casa mesmo, né? Dentro aqui do convívio meu familiar, esposo, filhos, quantos deles não falaram? Nossa, mãe, como você tá diferente? Nossa, Andréia, o que aconteceu com você? Né? Mas é exatamente por isso, né? E se você também está buscando esse autoconhecimento e essas mudanças, pratique o yoga. O autoconhecimento é que nem a André falou, vai doer. Vai doer no corpo fazendo o yoga? Não. Vai doer porque o caos, a mente, ela não quer te deixar se encontrar. Por que muitas pessoas não conseguem fazer o yoga? Porque o caos é tão grande, é tão fora do padrão, é tão anormal que a pessoa não aguenta. Seja por um motivo ou por outro, cada um tem o seu, né? O yoga, ele busca o equilíbrio. Então, se tu é muito, que nem tu costuma falar, né? Se tu é muito agitada, tu fica menos agitada. Se tu é muito calma, tu fica mais ligada, entendeu? Então, por quê? Porque o yoga busca esse equilíbrio na nossa vida. E a gente não pode ser 8 ou 80. A gente precisa ter esse jogo de cintura. E é por isso que, se você está buscando autoconhecimento, vai doer. Vai doer porque você não vai querer, o seu cérebro não vai permitir sair da zona de conforto e sair do seu padrão de comportamento. Isso mesmo. E aí é que você precisa persistir e saber e ter a consciência dos benefícios que isso traz para a sua vida. Então, se dê a oportunidade de se conhecer, porque esse conhecimento vai mudar a sua história.
história, vai mudar a sua vida e vai mudar a vida da sua família e de todos na sua volta, porque você vai mudar. Eu falo para minhas alunas assim, né? O que eu gosto de falar. Não tem receita pronta, cada um é um, certo? E aí eu gosto de falar assim, ó. Primeiro vem a decisão, depois da decisão, a disciplina, depois da disciplina, né? Vira hábito e depois do hábito, estilo de vida, certo? Exatamente. É lógico, tudo dentro da sua realidade, né? Eu não gosto de ser radical. Para mim mesmo, que nem eu que sou professora de yoga, eu não sou radical comigo. Tudo que eu faço é dentro da minha realidade. Você fala assim, Andréia, você medita? Medito. Todo dia? Sim, mas é 5 minutos. Eu não medito 30 minutos, eu não medito mais do que 5 minutos, tá? Porque eu não consigo, né? Eu sou tão humana quanto todos, mas dentro da minha possibilidade, da minha realidade, entendeu? 5 minutos todos os dias. O professor Hermógenes, que é onde eu me inspiro muito, né? É um professor de yoga renomado aqui do Brasil, ele, né, já morreu, mas o estúdio dele existe até hoje, e ele fala isso. É pequenos gestos todos os dias. Então eu medito 5 minutos, né? Todos os dias. Eu evito de comer coisas que eu sei que o meu corpo não vai gostar. Isso, o yoga trouxe esse autoconhecimento para mim. Mas você come carne? Mas você come isso? Como de tudo. Mas dentro daquela quantidade que eu sei que tá bom para mim. Eu não preciso passar daquela quantidade exorbitante. E também não preciso deixar de viver e comer coisas que eu gosto. Tem gente que é bem radical dentro do yoga, sabe? Existe muitos. Nada contra, cada um sabe de si. Não tô falando mal de ninguém, não é? A ideia não é essa. Mas Cada um cuida da sua vida, né? a ideia é não assustar as pessoas. É dentro da realidade delas, elas fazerem o que é possível e dá para fazer. No começo é uma decisão. No segundo é a disciplina. No terceiro, né, vai virar hábito, porque daí já virou um hábito e aí já é seu estilo de vida. É maravilhoso. Eu sou muito feliz. Eu sou apaixonado por yoga. Se deixar aqui, eu vou falar a noite inteira do yoga. Muito bom. E eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Quem está na live quer colocar alguma pergunta? Tu gostaria de falar mais alguma coisa, Andréia, que a gente não falou? Não, eu acho que a única coisa que eu gostaria agora de acrescentar é que a espiritualidade está dentro disso daí, porque daí a gente se equilibra e vive na frequência de calma. Aí a gente encontra a espiritualidade. Acho que eu queria finalizar mais com isso mesmo. E não tem coisa melhor para a gente finalizar sobre isso, porque nós muitas vezes não entendemos o que é a espiritualidade. Então, não é religião. A espiritualidade, ela é individual, tá? E ela, você gostando ou não gostando, aceitando ou não aceitando, querendo ou não querendo, ela faz parte de você, porque você é um ser espiritual, depois é um ser almático e é um ser físico que estamos aqui. Enquanto a gente está vivo, a gente é um ser físico. Mas, como que a gente faz para unir esse conhecimento espiritual, almático e físico numa só coisa? Nós precisamos nos conhecer. E o yoga é uma das ferramentas desse autoconhecimento que a gente está convidando você para você experimentar e ter essa prática aí, então, de 3, 6 meses, para você se conhecer. E eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Depois você vem e conta nos comentários se você já faz também yoga. Conta pra gente nos comentários o que essa live deixou de benefícios para você. E se isso realmente fizer a diferença na sua vida, aí eu e a Andréia vamos ficar muito felizes, né, Andréia, de poder passar um pouquinho do nosso conhecimento, você como professora e eu como
aluna dessa vivência, o quanto isso edifica as nossas vidas e o quanto tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida e vai edificar a sua vida também. A Maricel se entrou aqui na live agora, eu queria que ela compartilhasse, porque ela começou a fazer o yoga recentemente. Tu quer comentar aqui, Mari, o que você está achando? Tu ainda foi nas aulas ou só foi na aula experimental? Porque faz muito pouco tempo e ela já disse, meu Deus do céu, é muito bom. A Maricelce é aquela que foi contigo na aula experimental num sábado de manhã lá no Farol, no Morro sim. do Farol, lembra? Lembro. Ela está fazendo na cidade dela. A Mari colocou, com certeza só faz bem para eu vir nesse mundo barulhento. Porque, eu acho que porque, né, eu vim nesse mundo barulhento, para eu viver. Para eu viver nesse mundo barulhento, é isso mesmo. E aí eu deixo uma frase muito boa, tá? Para quem quer entender um pouquinho, bem reduzido, né? Um corpo relaxado é o mesmo que uma mente em paz. E é isso daí, gente. O yoga é resumidamente isso. Ele relaxa o seu corpo para trazer uma mente em paz e, consequência, você se conecta com a sua alma, com o seu espírito, a partir da mente relaxada e o corpo. Adorei esta frase. Adorei. E é realmente essa paz que a gente precisa. E se você quer experimentar um pouquinho dessa paz, faça yoga. A Maricel respondeu: fui e quando pratico yoga fico muito mais focada. E faz bem pouco tempo que ela está fazendo, acho que menos de 30 dias. E na verdade, agora sim, ela falando isso que fica mais focada, por quê? Por que fica mais focada? Porque diminui os estímulos. Se você diminui os seus estímulos, a mente se expande e você se concentra melhor, certo? Faz sentido. Tem um impacto mental. Criativa. Os artistas gostam muito de fazer yoga por causa disso. Pode perceber que a maioria dos artistas pratica yoga. Os cantores, os atores. Por quê? Porque relaxa, diminui os estímulos, expande a mente e aí você cria. Exatamente. Se você acha que não tem criatividade, faça yoga. Você vai ver que você é uma pessoa muito criativa. É isso aí, tá bom? Meninas, vocês têm alguma pergunta? Sim. Obrigada, enquanto vocês escrevem, né? Obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui nos ouvindo. Essa live eu vou deixar salva também no programa Mulher Forte e Corajosa, para as alunas lá. Gratidão, Andréia, por esse tempo e todos esses esclarecimentos, porque eu acho que o mundo está tão corrido, tão agitado, que quanto mais pessoas puderem buscar o autoconhecimento, buscar essa paz interior, todo mundo sai ganhando. Especialmente quem? Nós, Exatamente. eu, pessoa. Então, é essa mensagem que a gente quer deixar para você. Desculpa, cortou, não te ouvi. E tudo que é bom para nós, a gente quer partilhar com quem a gente ama, não é verdade? É verdade, é verdade. E passar esse conhecimento adiante para que mais pessoas possam sentir essa paz. E não tem dinheiro, família, emprego, não tem nada no mundo que pague a paz que a gente sente no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, quando a gente se encontra, quando a gente busca esse autoconhecimento e se encontra. Nada nos segura. É muito bom. É muito bom. Então, gratidão, gente. Espero que tenha gostado. Muito obrigada, gente. Tenha uma ótima noite, boa semana. Obrigada, Andréia. Beijo. Beijo, namastê. Namastê. Tchau. Tchau, tchau.